Os irmãos Davidson Borges e seu convidado, Magno Grilesoni, apresentaram na Web Rádio Estação da Luz um programa excepcional, Energia do Bem-Estar. Mas antes de falarmos do programa, nós queremos lembrar que a Estação da Luz Espírita, essa página onde nós reunimos o melhor acervo possível de matérias espírita para seu lazer, seus estudos e suas pesquisas. Aqui você vai encontrar aquele que atende realmente às suas necessidades. Pelo menos é esse o propósito. Divulgar a doutrina espírita e facilitar seus trabalhos para localizar aquilo que atende às suas necessidades. Queremos agradecer mais uma vez pela sua companhia, destacando que o nosso trabalho é a divulgação de trabalhos como esse que vamos apresentar agora, sem fins lucrativos. Programa Espírita, Energia do Bem-Estar, Proteção Animal à Luz do Espiritismo, com Davidson Borges e seu convidado, Magno Grilesoni, na Web Rádio Estação da Luz de Natal. Muito obrigado pela companhia e vamos ao programa. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom dia a todos. Prazer estar aqui na Rádio Estação da Luz, Web Rádio Estação da Luz mais uma vez, com o nosso programa Energia do Bem-Estar. E hoje, como a gente sempre traz um tema, às vezes um pouquinho diferente, né? Nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a proteção animal à luz do Espiritismo. Mas antes disso, eu queria agradecer aos nossos parceiros de transmissão em conjunta com a Rádio Coromandel, Espírita de Minas Gerais, nosso amigo Hernani, a Rede Doutrina e Espiritismo no Brasil, no Rio de Janeiro, da Andréa, nossa parceria também com a Rádio Rio de Janeiro, AM 1400, no Rio de Janeiro, e no Pronto Socorro Espiritual Ismael Ramos das Neves, Walter do Rodrigues, do Rio Grande do Norte, do Emmanuel. Agradecer esses parceiros nossos na transmissão pelos pontos da doutrina a serem analisados pela rádio, né? A divulgação da doutrina espírita. E, como dissemos, hoje temos um tema, né? Proteção animal à luz do Espiritismo. O veganismo, o vegetarianismo tem crescido muito por aí, né? Principalmente o veganismo, que vai além, né? Que fala da preocupação com os animais. E para isso, hoje, nós temos um convidado aqui, nosso convidado Magno Grilesoni. Ele é presidente da ONG Gente Como a Gente, né? Corresponsável pelo grupo Tombalata, né? E é isso que ele passou para a gente apresentar ele. É isso mesmo, muito bom dia, Davidson. Esse aqui que sentou no meu colocão. Eu queria falar um pouquinho sobre a ONG Gente Como a Gente, né? A ONG Gente Como a Gente é uma ONG que atende pessoas em situação de rua e seus animais. Nós temos um trabalho consolidado já há 5 anos,
Nós já distribuímos mais de 50 mil refeições a pessoas em situação de rua. Nós já distribuímos assim, um incontável número de quantidade de ração para os cães e também dos cães das pessoas em situação de rua, e também castramos muitos animais. Além disso, não só o alimento, mas também o cobertor, mas também o vestimento, e também fomos para outros fatores da vida da pessoa que está em situação de rua, né? Como, por exemplo, tentativa de aposentar, pessoas que fazem jus à aposentadoria, e outros benefícios do INSS para pessoas que fazem jus. Já o Grupo Tombalata é uma instituição de proteção animal que resgata animais em situação de extremos maus tratos, né? Não se depara com aquele cachorrinho que está ali na rua, errante, andando de um lado para o outro, mas aquele animal que está realmente na iminência da morte, como esses dois cães que estão comigo. O Tom, o cachorro amarelo que apareceu aqui, ele é um cachorro que ele foi golpeado com um facão no rabo. Teve uma inflamação na última vértebra, uma infecção terrível, ficou sem cuidado. Chegou muito perto de ter uma evolução para o óbito. O Casper, que é um cachorro preto que está comigo, ele tem aqui nessa região do pescoço uma mancha, uma marca enorme, né? Ele chama íase, bicheira, né? Ou seja, o que é a bicheira, para quem não sabe? Quando o animal está com uma ferida, pousa lá a mosca, bota o ovo, nascem as larvas, e aquilo vai comendo o animal, as carnes do animal, vai comendo o animal, né? E o Casper estava num estado tão avançado de mias e de bicheira que chegou a perfurar o esôfago, parte do esôfago, a ponto de, ao ser resgatado, ele beber água, vazar pelo orifício do pescoço, ele comer ração, vazar pelo orifício. Temos um animal que foi alvejado por 40 tiros de chumbinho. Ou seja, pegaram uma arma de chumbinho, não uma arma de fogo, mas o chumbo penetra, né? O raio-x do cachorro, uma coisa bárbara, 40 tiros, né? Ele chegou a fraturar uma pata dele, chegou a ter uma fratura por tiros contínuos na pata. Temos um outro que chegou com uma dilaceração no canal anal, e foi fazer o exame, havia um corpo estranho, foi se ver que aquele corpo estranho era um preservativo, ou seja, ele foi vítima de violência sexual, a zoofilia. Então, o Grupo Tombalata, ele resgata animais em situação de extremos maus tratos, e tem uma atuação dentro das comunidades de extrema, não é nem carência, miséria, né? Em comunidades muito miseráveis. Ao longo de 6, 7 anos aí, se realizou aproximadamente 5 mil castrações de animais. E a gente, né, que a castração é a solução para o problema da proteção animal, né? Há hoje 2 milhões de animais abandonados nas ruas, no estado de São Paulo, 30 milhões de animais abandonados no Brasil, e isso se dá em razão dessa superpopulação. E quando a gente castra um cachorro, um gato, a gente está aí evitando uma extrema proliferação, uma descendência que também vai proliferar. É triste saber desses dados, né? E também dos maus tratos, né? Que tem nesses animais ao longo do país. Infelizmente, muita gente sem consciência, né? Eu aproveitar e dar um bom dia aqui. A Alcione está nos dando um oi, que estava com dificuldade de entrar, né? A irmã da Alcione, Aurora, ela trabalha no Centro de São Bernardo Francisco de Assis, que tem esse trabalho também com os animais. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Ela não está aqui conosco, está a Alcione, a irmã dela. Mas, bom dia, Alcione, seja bem-vinda.
A gente queria ressaltar isso, né? O trabalho que a Aurora faz, sempre faz com os animais também. Assim como já trouxemos a Sandra do Aceama também, tem até livros sobre isso, né? Sobre essa parte do animal, né? Da assistência animal. Né? E eu queria ressaltar também o que o André Luiz, né, nos trouxe sobre o aniceto, que o aniceto falava, para a gente começar o nosso bate-papo. O aniceto disse assim para André Luiz: há milênios a natureza espera a compreensão dos homens. Então, eu acho que, ainda pelo que você está falando, os relatos que existem ainda, nós ainda estamos muito longe, né? Talvez não nós, religiosos, e sei que temos já um certo carinho com os animais, mas não temos consciência de todo o mal que fazemos para os animais, até indiretamente, né? Até por alguns hábitos que temos nas nossas vidas. Mas vamos lá, Magno. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria, assim, ter uma ideia, né, que se falasse para o público, né, as bases da assistência espiritual aos animais da nossa doutrina espírita. Onde está isso? Bom, assim, a gente encontra de maneira mais direta, mais objetiva, né, na literatura consagrada, sobretudo a que foi trazida pelo Chico Xavier, mas, por exemplo, a gente pode pegar o André Luiz, que você citou, fez uma citação o André Luiz, durante quase toda a obra dele, tem alguma consideração que versa ali sobre os animais. É difícil ele ter um livro onde não se fala, onde não se pincela alguma coisa sobre os animais. Mas o André Luiz, que é o autor mais popular, né, que mais vendeu livros, ele escreveu no item 36 do livro Sol das Almas, uma mensagem que fala só sobre os animais. E nessa mensagem ele pede, inclusive, do ponto de vista material, para que nós apoiemos as instituições de proteção animal. Ele fala literalmente. E em outro parágrafo, ele vai pedir que nós usemos todos os recursos ao nosso alcance em favor dos animais, inclusive aqueles de natureza mediúnica, né? Natureza magnética, mediúnica. Então, existe um apelo direto para que a gente tenha o trabalho ali do ponto de vista, vamos dizer, material, do mundo objetivo, mas também o trabalho do ponto de vista espiritual. O passe no animal, as irradiações, as energias, os reikis, as preces, são todos recursos que a gente não deve dispensar. Mas, da mesma maneira que uma casa espírita tem lá setores de assistência social, onde se distribui cesta básica, onde existem algumas casas que têm postos de assistência, com cursos profissionalizantes. Será muito doutrinário que a casa espírita, de acordo com o espírito André Luiz, não de acordo com o que a gente diz, quem fala é André Luiz, não somos nós. Seria muito doutrinário que houvesse um setor de amparo ao animal, talvez com distribuição de ração e outros itens também. E pede a nós, os espíritas, né? Pede a nós, os espíritas, uma especial contribuição em favor deles. O Espírito Emmanuel, no livro que leva o mesmo nome, Emmanuel, no capítulo 17, tem um capítulo extenso de várias páginas dedicado aos animais, onde ele pede que nós estendamos, né? Ele fala estender as nossas concepções de solidariedade também aos animais, né? Caridade também para os animais, beneficência, benevolência também para com os animais, né? E como você citou o aniceto, que está, salvo engano, no capítulo 42 do livro Os Mensageiros. Acho que nos Mensageiros, o capítulo não lembro. Ele vai dizer, mas é 42, se o ouvinte quiser procurar. Ele vai dizer que a natureza aguarda há milênios e continua aguardando. E tem todo um apelo do mentor, que é o Espírito Aniceto, em favor dos animais. Todo um apelo muito, muito bonito, né? Então, quando nós fazemos algo aí em prol dos animais, alguma atitude caritativa, é para
para o próprio Cristo que a gente está fazendo também, né? É isso que a gente pode depreender aí da fala dos nossos mentores. Eu separei até uma outra aqui, do próprio Kardec, né? De A Gênese, capítulo 7, item 32, página 138. Que dizem assim: o orgulho levou o homem a dizer que todos os animais foram criados por sua causa e para a satisfação das suas necessidades. Eu já ouvi muito isso, muito espírita falando isso. Infelizmente. Deus, de certo, não as criou por simples capricho da sua vontade, para dar a si mesmo em seguida o prazer de as aniquilar, pois que todas tinham vida, instintos, sensação de dor e de bem-estar. Com que fim ele o fez? Com o fim que há de ter sido soberanamente sábio. Isso está em A Gênese, do próprio Allan Kardec, né? Então está aí já desde aquela época um convite para nós nos preocuparmos com os animais, né? E a Alcione está até colocando aí, né, o trabalho que eles fazem lá no Centro Espírita São Francisco, e amoroso aos seres indefesos, né? Bem, a gente cuida deles, eles dão carinho para a gente, né? Muito. Dão Numa carinho. Você vê, quantidade que a gente nem merece. eu fico impressionado, às vezes a primeira vez que eu vi um vídeo de umas onças lá no Pantanal, um cara dentro de um rio, a onça veio por trás, eu fiquei apavorado, falei, nossa. Aí ela chegou, grudou no pescoço dele, lambeu ele, você tá aqui, etc tal. Como tem um outro rapaz também que convive com os leões lá, vem, abraça ele. A gente fica assim, né? Como é que pode, né? A gente fica espantado, mas eles retribuem a gente da forma como a gente se trata, né? A Alcione tá falando isso, né? Sobre esse centro, tem tantos outros que estão surgindo aí, né? E a Sandra Souza também está nos dando bom dia aí, seguindo o nosso programa. Vamos em frente, né? A gente colocou algumas coisas aqui. Eu queria passar para uma próxima pergunta, né? A gente está falando da caridade com os animais. Como é que a gente pode praticar, então, a caridade além das pessoas, né? Não pode deixar de lado. Também com os animais. De que forma a gente pode ajudar? Você já colocou alguma coisa, né? Começando doando ração para alguma ONG, alguma coisa. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais todas as formas que a gente pode ajudar. Assim as pessoas começam, de repente, a enxergar, dar uma luz, e como ela poderia atuar nesse outro campo também, porque o nosso próximo não é só o ser humano, né? É toda a natureza. Gandhi fala, tudo que vive é teu próximo, né? São palavras de Gandhi. Aliás, é curioso que a gente vê que todos esses grandes homens, né, embora muitos não tivessem nenhuma atuação diretamente com os animais, todos tinham muito respeito, e inclusive a maior parte deles era vegetariano, né, em respeito aos animais. Olha, o que a gente pode fazer hoje de forma objetiva aí, tem muitos animais de rua. Às vezes a gente não pode pôr para dentro de casa, mas a gente pode pôr ali ração, comida, a gente pode pôr água para o animal, a gente pode se voluntariar numa ONG, né? As rotinas de ONG são extremamente complexas, tanto do ponto de vista, eu falo com base na que nós atuamos, tanto do ponto de vista do serviço operacional, do manejo, né, que vai desde a limpeza dos ambientes, até do ponto de vista administrativo, tem muita coisa para fazer, muita coisa para fazer. O que a gente pode fazer é se tornar, sobretudo, um defensor do direito dos animais. Não é preciso fundar nenhuma ONG, não é preciso fundar nenhum centro espírita para você ir lá e distribuir um prato de comida para quem está na rua, para você dar um lanche para quem está na rua. Da mesma forma, você não precisa fundar nenhuma ONG para ajudar um cachorro, um gato que está na rua. Pôr um pouquinho de ração ali, já ajuda, já salva ele. Às vezes, um potinho de água que você põe para o gatinho ali salva a vida dele, literalmente, né? E quem consegue fazer um pouco mais, as pessoas não conseguem, como numa ONG, ter 80 animais abrigados, mas muitas pessoas podem abrigar pode abrigar um cachorrinho, pode abrigar um gatinho,
Isso já é uma ajuda extraordinária. Isso parece pouca coisa, mas isso é muita coisa. É um animal a menos que vai estar na rua sofrendo e também procriando, pondo outros animais em situação de sofrimento. A gente está num momento aí de recessão econômica, onde o pessoal está muito sem dinheiro em razão da pandemia. Então, está muito complicado para muita gente, está ajudando financeiramente, mas os gastos de uma ONG são exorbitantes, né? O que se gasta, por exemplo, só com produto de limpeza é exorbitante, né? Imagina 5 litros de cândida por dia, gastar 5 litros de maneira econômica, né? Imagina, tem locais que consomem 60 quilos de ração por dia, é muita ração, Muita locais coisa. que eu conheço, né? Mas, ainda que consuma-se só 20 quilos de ração por dia, é muita coisa. Um É salário de muita ração coisa. hoje média está o quê? 120, 130, 100 reais. É 100 reais por dia, no mínimo. Né? Olha, é porque a gente é habituado a fazer muito com pouco. Por isso que, só por isso. Mas se a gente Não era fizesse tudo mais. de muito mais. Muito mais. É 5 litros de cândida, porque assim tem uma economia enorme. Agora, se fosse usar na quantidade que era para usar, seria 15 litros, não seria 5. Né? Então, aí fica apertado para alguém doar 1 galão de 5 litros de cândida às vezes. Mas a pessoa pode doar 2 litros. Qualquer coisa Fica apertado, ajuda, né? ajuda. Um pacote de ração de 20 quilos, da ração que a gente usa, está quase R$200 um pacote de 20 quilos. Né? O pessoal não precisa doar um pacote de 20 quilos. Um pacote avulso de 3 quilos ajuda muito. Né? Então, ajudar de maneira mais direta isso, mas o que se pode fazer hoje pelos animais de forma mais objetiva é castrá-los, promover a esterilização. Inclusive, eu queria comentar aqui de uma prática, não sei se você conhece, Davison, cujo a sigla é CED, CED, significa castração, esterilização e devolução. Esse protocolo ele é internacional, é comum nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, e vem se popularizando no Brasil, porque a gente não tem onde pôr tanto bicho. Por exemplo, há locais como um cemitério que tem colônias de gatos. Tem cemitérios que tem 100, 150 gatos. Você não tem como acolher 150 gatos. Só tem menos ainda acolher 150 gatos do cemitério X, mais 30 do cemitério Y, mais 100 do cemitério Z. Não dá. E às vezes eles estão muito tempo lá, já são meio selvagens, né? É difícil colocar para dentro de casa também. Tem dificuldade de se adaptar, porque são ariscos, e alguns são ferais, são inadaptáveis. Né? Então, o que o pessoal faz? Captura. Pessoal, não vai lá botar mal um gatinho bonitinho, que às vezes são ferozes, viraram meio selvagens já de novo. Né? Porque ele vive caçando. Ser humano. Ele vive caçando, né? Vive caçando rato, passarinho. Então, o pessoal captura o gato, castra o gato e devolve para o local. É uma castração minimamente invasiva, um procedimento minimamente invasivo, com uma dosagem única de antibiótico anti-inflamatório analgésico. E aí aquele gato vai deixar de ter aquela descendência, né? Uma vez eu estava na Moca e tinha uma colônia de gatos dentro do que era uma indústria abandonada, uma colônia enorme. E a gente foi fazer captura durante a madrugada e aí parecia filme de terror, porque estava tudo apagado. Quando eu liguei a lanterna do celular, eu vi assim centenas de olhos para mim, né? Muito gato, muito cachorro. Então, essa prática da sede, castração, esterilização e devolução, é algo que ajuda muito, que ajuda demais, e que está implementado nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, e vem se popularizando aqui no Brasil também.
Pelo menos ele evita a proliferação de animais na rua sem cuidado, sem comida, sem nada, Exato, né? porque o que acontece? Lá, vamos supor, naquele local que tem uma colônia, tem já aquelas pessoas que ajudam, tem aquelas pessoas que da comunidade que vão levar ração, tem aqueles funcionários que mantêm. Mas, por exemplo, aqueles 30 vão virar 60, que vão virar 90, que vão virar 120, e assim vai, né? Agora, quando você castra, você faz com que aqueles 30 sejam só 30 e passe 10 anos e continue sendo só 30, e eles naturalmente começam a ir morrendo, porque estão ficando idosos, né? E a colônia vai se extinguindo, né? Então isso é muito bacana. Quem tiver essa facilidade, esses recursos, é uma coisa que pode se fazer, né? Às vezes é bom comentar que a gente nem sabia. Desse procedimento internacional eu também não conhecia. Deixa eu aproveitar e dar um bom dia Inclusive, para a Luzinete aqui, para mais uma pessoa aqui, a Luzinete Melo Ribeiro. Bom dia também, Luzinete. Fala para a gente, eu não me conheço, fala para a gente de onde você está falando, que ponto do país, né? Seja bem-vinda. Vamos lá, Maria, desculpa. inclusive a nossa ganhou uma gatoeira para fazer captura, para fazer as capturas, porque tem muito gato assim, né? Tem muito gato que pedem para gente, da gente precisa, às vezes, pegar a gatoeira emprestado com alguém e tal, mas a gente ganhou uma gatoeira só para isso, só para fazer a sede, né? Aí vocês trabalham junto com uma veterinária também, que eu sei, né? Que ajuda nessa parte também. Na verdade, a gente tem vários veterinários voluntários, vários, graças a Deus. Quem E for você veterinário e imagina, estiver ouvindo, né? É uma oportunidade também de se doar, né? Um pouco do seu trabalho para fazer essas coisas também, né? sobretudo participando das campanhas de castração, que é o que mais precisa. É muito muito triste, né? Aliás, eu vou usar um termo menos elegante que triste, é bizarro mesmo. Quando você pensa na medicina veterinária enquanto instituto, né? O médico veterinário ele se forma não com o fito, não com a finalidade de promover o bem-estar do animal. Ele se forma com a finalidade de promover o bem-estar do ser humano, cuidando do animal. Então ele não cuida do bicho, do cão, do gato, ou do animal de outra espécie, no juramento dele, ele não cuida desse animal pelo próprio animal, como se o animal não fosse uma individualidade que fosse credora ali de todo respeito e assistência. Não, ele faz em razão da pessoa que quer, né? Isso é uma coisa bem bizarra, né? Como se o animal não tivesse por si uma personalidade, uma individualidade, e falando aí de maneira mais espírita, como se não fosse aí um princípio inteligente individual, uma alma individualizada, né? Um ser senciente criado pelo Criador para o seu desenvolvimento anímico, para o seu crescimento, credor aí de todo o carinho dos demais, né? E como fala Paulo, o maior ajuda o menor, né? O Emmanuel fala, ajudai vossos irmãos inferiores, os animais. Esse inferior não é pejorativo. Esse inferior é no sentido de ser uma criança, né? Na comparação das Evolução espécies. espiritual. Um dia ele vai ser como Isso, nós, né? Uma alma sim. encarnada, assim como nós. Um princípio E nós um dia inteligente, vamos ser como os anjos. né? Nós vamos estar na esfera crística, né? Assim mesmo. Milênio mais, milênio menos, a gente chega lá. Um dia chega. Eu providenciei, separei até uma parte aqui do Chico Xavier, Cartas do Coração, de Espíritos Diversos, e no capítulo Dom Divino, o irmão X fala o seguinte: auxilia comigo ao ignorante e ao doente, ao velho e à criancinha, ao animal e à erva tenra. Ele fala aqui até da erva, até do vegetal, né? A qualquer criatura, a qualquer coisa que ofereces o bem, é a mim mesmo que o fazes. Ele está ressaltando até como Jesus falava, né? Bem que fizeres a qualquer um destes pequeninos, é a mim que o fareis, né? Os pequeninos podem ser todos, né? Os pequeninos da natureza também, né?
Mas, para a gente continuar aqui, queria aproveitar, se tiver alguma pergunta, pode passar também, a gente vai lendo aqui. Assim, você já identificou, né? Algumas coisas, está falando. O que as pessoas precisam, o que está faltando para que as pessoas tenham mais consciência com a natureza, com os animais, para que ajudem nesse lado. A gente vê que muita gente está mudando, né? O jeito de ser, de pensar em relação aos animais, né? Nós temos esse movimento que não é um movimento religioso, dos veganos do mundo inteiro, que ressalta muito isso, o cuidado com os animais, né? Mas o que você acha que está faltando para nós, em particular, nós espiritualistas, espíritas? Eu acho que, sobretudo, para a sociedade, a educação, uma educação, uma ética que envolva também os demais seres sencientes que dividem conosco o planeta, né? Para nós religiosos, né? Não vou nem falar para nós espíritas, vou falar para nós religiosos. Falta aí o estudo mais aprofundado das nossas religiões, porque todas as religiões, todas, versam sobre os animais, pedem respeito aos animais, todas. Se você analisar a exegese de cada religião, eu não conheço uma religião, eu não conheço que não fale sobre os animais. Até o candomblé tem há um ramo do candomblé, o tal do candomblé verde, né, que não se admite matança de animais. Eles não fazem mais, né? Exatamente. Então, a Igreja Católica tem vários textos, né? E nós espíritas estamos muito ricos, né? A literatura é muito vasta, né? E existe uma omissão do movimento espírita, né? Existe uma omissão, porque às vezes a gente está dentro da casa espírita e a gente passa 20 anos lá e não entra em contato, não nos é ensinado aí o que o Emmanuel, o André Luiz, a Joana de Ângeles, o Caibar Schutel, o Humberto de Humberto Campos, Campos também fala muito. o Neio Lúcio, né? Para falar só de autores consagrados, né? Para falar só de livros que foram editados pela Federação Espírita Brasileira, né? O que eles dizem a respeito disso, né? Então existe aí uma omissão. Você vê entre os protestantes, né? É muito bonita aquela história daquele pastor Albert Schweitzer, né? Ele foi Prêmio Nobel da Paz, ele foi para a África, ele construiu um hospital para crianças não, para pessoas portadoras de doenças tropicais, né? E ele era médico e músico também. Só que lá na África ele pegou batente como servente de pedreiro. E ele se esforçava tanto na construção do hospital, para levantar o hospital, que as mãos dele tremiam tanto do esforço que ele fazia, que ele não conseguia aplicar a injeção de noite, né? De tão intenso que era o serviço braçal de dia. E então a obra do hospital estava prosseguindo na obra, estava seguindo a planta, e em determinado trecho havia um formigueiro muito grande. E ele fez mudar a planta do hospital para contornar o formigueiro. Ele contornou o formigueiro, ele deixou de destruir o formigueiro para levantar o hospital. E ele fala que existia uma boa razão para Deus ter posto as formigas ali e que não era trabalho dele destruir o que Deus construiu. Né? Consciência, né? Sim. É um trabalho enorme por causa de um formigueiro. Muito mais que absurdo, né? Era vegetariano, foi Prêmio Nobel da Paz e salvou centenas de milhares de vidas de pessoas. Você falou do Neio Lúcio aí também, né? Eu tinha separado até um trechinho dele aqui. Né? Mas eu vou falar um outro da Joana de Ângeles. Se desejas, todavia, compreender a necessidade de amar a Deus, acompanhe o desabrochar de uma rosa, devolvendo perfume à vida. O que extrai do solo em humus e adubo. Fita uma criança, detém num ancião. Ama, portanto, pelo caminho quanto possas. Plantas, animais, homens, e te descobrirás, por fim, superiormente amando a Deus. Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida, 2014, um capítulo 1 chamado Amar a Deus, página 18.
Tem outras do Ney Lúcio também, mas eu separei algumas, a gente vai introduzindo. Né? Mas realmente você falou, falta essa consciência muitas vezes que a gente se preocupa muito com a qualidade, né? Que é um forte, né? Fé sem obras é morta. Né? Se preocupa muito em fazer caridade, mas a caridade pode ser estendida também à natureza, né? E mais É, ainda aos animais mais domesticados, gatos e cachorros que estão deve, mais né? próximos de nós. Sobretudo deve. Existe um pedido muito gritante. Deve ser estendido a todos os seres da natureza. Hum. E a E gente fala, pode falar. o Pitágoras, né? Pitágoras ele vai dizer que os homens de uma nação podem ser conhecidos pela maneira que eles tratam os animais, né? Isso porque o animal é aquele ser que não consegue se defender, não consegue Frágil, né? reclamar. Então, quando você trata bem o bicho, quando você trata bem o animal, você está dando a maior mostra de empatia possível, né? Porque se eu faço mal para o meu semelhante, eu estou arriscado aí a sofrer sanções, a sofrer o revide, a sofrer a vingança. Agora, se eu faço mal para um bicho, muito dificilmente me acontece qualquer coisa, né? Daí essa fala de Pitágoras, né? Que a qualidade de uma nação ela pode ser medida pela forma como são tratados os animais. Tem, o que você falou de consequências, né? Eu li alguns livros, já não espíritas, né? Mas espiritualistas, que dizem até que os seres da natureza, os elementais, né? Eles são muito instintivos, né? Quando você vai lá e prejudica alguma coisa na natureza, ou os animais, né? Alguns são instintivos, eles ficam bravos. E até vêm, vamos dizer assim, na defesa deles, são como meio que animais, né? Então, na defesa deles, eles te atacam espiritualmente de algumas formas também, né? A gente leu isso em alguns livros já, e se eu pensar que é um espírito mais bruto, realmente tem razão de ser, né? Tem lógica, né? A gente não se preocupa com essas questões muitas vezes, né? A gente tem um formigueiro ali, põe veneno e constrói a obra e pronto, né? É a solução mais fácil. Eu, como engenheiro, às vezes, você está numa situação, eu não sou civil, eu sou eletrônico, né? Mas imagina que um engenheiro civil numa situação dessa não tem o que fazer, porque a empresa colocou ali, tem que ter lucro, é ali, está tudo pronto, não vai mudar tudo, né? No caso dele, ele tinha autonomia para isso, né? Mas normalmente a gente não tem, né? É mais difícil, né? E comenta um pouquinho assim dos trabalhos de assistência em prol do animal, né? Que você já começou a comentar. E a situação de animais domésticos da nossa sociedade. Queria que você não tem mais meia hora de programa, então um pouquinho desses trabalhos e da situação doméstica. Então, a situação dos animais domésticos é uma situação assim calamitosa hoje, né? Como eu falei anteriormente, no Brasil a gente tem 30 milhões de animais abandonados. Estou me referindo a cães e gatos só, tá? E no estado de São Paulo, nós temos 2 milhões de animais abandonados, né? De acordo com a última pesquisa que foi feita, né? Com a última medição, isso já tem bastante tempo, já está desatualizado, o número já deve ser maior hoje. Isso aí E gosta de quando você pensa aparecer, no. né? Ele gosta assim. Ele, Aparecer ele na câmera vem, toda ele, hora. ele vem lamber o Casper. E o Casper era um desses, né? Era um desses animais que estava em situação de abandono. Inclusive, ele foi resgatado na Zona Leste, numa região onde o pessoal. É uma rua assim escura, paralela a uma avenida, bem na periferia, onde o pessoal faz uso de crack, né? E por que ele tem. Eu queria falar do Casper. Por que ele tem esse nome de Casper? Porque o Casper ele representa muitos animais. A história dele tem a ver com a história de muitos animais. Casper é o nome daquele fantasminha do desenho. Sem seu Gasparzinho, outro fantasma chamado de Casper. Né? É invisível, ele era invisível. O Casper era um cachorro que ele tinha um orifício todo aberto, ele tinha várias feridas pelo corpo, ele estava em estado de decomposição, de putrefação vivo, no meio da rua, né?
a 3, 4 metros, um carro de churros, o pessoal comendo churros, e ele lá morrendo, né? E ninguém vendo, invisível, né? A situação desses 2 milhões de animais abandonados aqui em São Paulo é semelhante. Quantos cães invisíveis, né? A gente resgatou um cachorro que a gente chama de Boca. Ele, para quem é sensível, é difícil de ouvir, é difícil mais ainda de ver. Ele não tem essa parte aqui da bochecha. Ele também tinha mias, bicheira. E as larvas foram comendo ele vivo, e ele já está curado, mas ele está com a sequela. Ele não tem como fazer um enxerto, não tem como fazer nada nele, né? Mas o que o Boca tem e o que o Casper tem? O Casper que chegou no estado que chegou, o Boca que chegou no estado que chegou, isso não aconteceu em um dia. E isso não aconteceu em uma semana, isso não aconteceu em um mês. Eles foram ali sendo comidos vivos durante 6, 7 meses. Né? O Casper já estava assim no fim da resistência. Né? O Casper levou, depois que foi resgatado, levou 14 dias para ficar de pé. Depois que chegou. Não levantava mais. Não levantava. E o odor era insuportável. Era insuportável. Assim, porque é carne em decomposição, né? O odor era insuportável. E então ele era invisível. Isso, o Casper chegou nesse estado antes de chegar na nossa mão, né? De um dia para o outro. Não, foi um processo muito lento, né? Um processo onde ele não foi visto. Por isso o nome dele é Casper, né? Invisível. O Boca, ele é chamado Gasparzinho, porque o Boca, ele passou pela mesma situação, pela mesma circunstância. Ele simplesmente não era visto. Ele estava ali, morrendo, devagarinho, na rua, na via pública, né? Então, a situação desses animais é essa, né? A gente vai tendo, sentido nordeste, né? Do sul da Bahia para frente, cavalos, muitos cavalos, em situação muito parecida, né? Cavalos que estão ali caídos ao longo das vias, das estradas, vivos. Ninguém faz nada com o cavalo. O cavalo está ali lentamente morrendo e vai passar 3, 4 meses até o cavalo atingir o óbito, né? Chegar na extinção total da resistência dele. Então, o que as pessoas dizem? Né? As pessoas falam assim: mas você acha que no mundo onde tem criança morrendo vão dar valor para bicho? Né? O que a gente pode afirmar é que o dia que não haver mais esse tipo de evento, de animais morrendo dessa forma, animais invisíveis, como o Casper, que era invisível, né? E que hoje tá lindão, tá bonitão, tá fortão, né? Felizão. A gente pode afirmar que quando não houver mais animais invisíveis morrendo, não vai haver também criança em situação de abandono, nem idoso, nem nada, porque a humanidade ela vai estar atingindo aí um nível de maturidade onde os princípios de caridade, de empatia, eles vão ser vistos como necessidades e deveres naturais de todas as pessoas. Não é que uma coisa exclui outra, né, Magno? A gente pode ampliar, a gente fala sempre mais sério. O Tavares dos bastidores do nosso programa aí, tá falando para uma das meninas falar, tá arrumando mais trabalho pra gente, para ele falar sobre um outro artista aí. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que arrumar mais trabalho. Se eu posso fazer caridade para esse segmento, por que não para outro, né? Isso é lógico na medida do possível, do tempo da pessoa, das possibilidades financeiras, mas a ideia é despertar para isso, né? Despertar a consciência para que a gente possa não só ver a caridade para o meu próprio ser humano, né? Mas para tudo o que está ao nosso redor. Está caótica, né? A situação do planeta, da natureza, infelizmente, está ficando cada vez mais caótica, né? Às vezes as pequenas coisas, a gente não vai salvar o mundo mudar. Mas às vezes você vê um animal numa situação que nem você falou, põe um pouco de ração ali, faz uma oração para ele, né? Sei lá, né? Faz alguma coisa que esteja ao seu alcance, né? Para minimizar a dor desses seres também. Ninguém tá pedindo, né? Ninguém tá
recomendando que a gente seja igual ao São Francisco de Assis, né? Que a gente mas realmente, cada pequeno gesto conta, cada pequeno gesto vale, cada pequeno gesto faz a diferença, né? A gente não precisa ser como São Francisco de Assis, que com aquele magnetismo dele atraía todos os animais, né? A gente não tem essa evolução e vai demorar ainda milênios para ter. Mas cada pequeno gesto, cada pequeno amparo faz e fará a diferença. E você falou dos grandes homens, falou de Francisco de Assis, né? Todos os grandes homens tiveram alguma relação com a natureza, com os animais? E deixar essa pergunta para você também. Ainda que eles não tivessem um trabalho direto com os animais, todos tinham ali um histórico de respeito, né? Francisco de Assis, ele foi muito conhecido também pelos animais, né? Tem a história do lobo de Gúbio, lobo que matava todas as criações no vilarejo de Gúbio, e ele exorta o lobo se torna doméstico e mascote do vilarejo, boníssimo, né? Iam matar ele, perseguir e matar, né? Porque ele estava acabando com as criações, né? Iam perseguir e matar, e São Francisco não deixa, e São Francisco não deixa, e aí ele como posso dizer, qual termo usar? Ele exortou o lobo, ele domesticou, Domesticou, né? Domesticou com carinho, com o amor dele. Com esse imenso amor. Mas também tem uma passagem onde ele cura o filho de um pescador, e o pescador pega um peixe enorme e cheira do lago e entrega para ele como presente, né? Aquele peixe grandão. São Francisco pega aquele peixe ainda vivo, abraça, dá um beijo no peixe, devolve o peixe para o lago e diz que nós não deveremos em nenhuma circunstância nos alimentarmos dos nossos irmãos. Né? Mas, por exemplo, você vê Gandhi. Gandhi fez tudo o que fez, libertou a Índia do jugo do Império Britânico. Foi o maior homem do século XX. Albert Einstein, ele fala assim, as gerações futuras, ele fala literalmente isso, as gerações futuras não acreditarão que um homem assim igualzinho a Gandhi existiu, né? E você vê o que Gandhi fez pelos animais. Ele era vegetariano, ele pregava o respeito aos animais, não era o foco dele. Schweizer, Albert Schweizer, que a gente citou, do formigueiro. Ele era advogado e participava das sociedades vegetarianas, da divulgação, né? Na Sociedade Vegetariana da Índia também, que eu li uns livros sobre ele também. Sim. Era advogado e ajudava nessa causa, mas, como você falou, não era o foco. Não era o foco principal, mas tinha horror de... Eu me lembro que quando ele estava estudando na Inglaterra, ele não foi forçado, mas ele foi induzido a comer um pedaço de bife, que ele ficou tão horrorizado depois que ele comeu, que ele teve até pesadelo, com o boi berrando, dada a sensibilidade dele, né? Daí seria o caso da gente até pensar numa mediunidade de psicometria, né? Ele teve sonhos até com o boi berrando depois que ele comeu um pedaço de bife, era muito sensível, né? E o Schweizer, o foco dele era construir aquele hospital, mas ele também era vegetariano e também desviou do formigueiro e também não se admitia qualquer tipo de maus tratos naquela comunidade toda que ele comandava com muito amor. E se você pegar todos os outros homens que ganharam o Prêmio Nobel da Paz, todos, vai ser muito difícil você encontrar algum que não era vegetariano, né? Algum ou alguma, algum homem, alguma mulher. Quase todos eram vegetarianos, quase todos. Quer dizer, pelo que você está falando, né? A gente, vamos dizer assim, o vegetarianismo, né? Já tivemos alguns programas falando sobre isso, seria uma forma também indireta, vamos dizer assim, ou direta, podemos dizer, de ajudar os animais também, né? Não diretamente cachorros e gatos, mas outros animais, né? E a gente está com
com 12 minutinhos de programa, acho que a gente dá para comentar um pouquinho, né? Como se diz, os grandes homens da humanidade, né? Muitos deles deixavam de comer carne, não é pela questão da saúde, como se fala hoje mais, por amor à natureza, né? Por respeito aos animais. Que é o que o movimento vegano faz hoje em dia, né? O movimento vegano faz isso. Muitas pessoas param de comer a carne, não por causa da saúde, mas sim por dó dos animais, né? Aproveita e comenta um pouquinho disso. Estamos quase nos últimos minutos do programa, né? E sobre esses grandes homens e também um pouquinho sobre isso. É interessante, né? O espírito humano, ele é indagado no livro Consolador, na questão 129, se seria um erro o homem se alimentar da víscera dos animais. E a resposta é a ingestão espírito humano, destacando, não sou eu nem você que está dizendo, é sim o espírito mais respeitável da literatura espírita, né? A resposta é a ingestão da víscera dos animais é um erro de enormes consequências. Ele não disse que é um erro, ele disse que é um erro de enormes consequências. Por quê? Esse mal que é perpetrado contra os animais, ele repercute em nós fatalmente de várias formas, de várias maneiras. Então, por exemplo, eu posso me abster da alimentação de origem animal por empatia, porque eu tenho dó, porque eu não quero ver sofrer, porque eu não quero que morra, porque eu não quero que seja abatido, né? Eu posso e devo fazer isso. Mas, se não for por isso, é pela quantidade imensa de recursos hídricos, né? Se não for por isso, é pela quantidade imensa de recursos hídricos que são dispensados ali na produção dos alimentos de origem animal, né? Pelo menos 10 vezes maior, né? Se gasta pelo menos 10 vezes mais água para produzir 1 quilo de carne do que para produzir 1 quilo de cereal. Se me fala a memória, são 17 mil litros. Pelo menos, se gasta pelo menos 10 vezes mais, né? Se gasta pelo menos 10 vezes mais água para produzir 1 quilo de carne do que para produzir 1 quilo de cereal, né? Então, as leis ambientais, o desmatamento enorme que a pecuária gera, né, e que repercute no planeta todo esse desmatamento, né? As fontes variam, mas a fonte mais fidedigna ela vai dizer que 80% do desmatamento da Amazônia ocorreu em razão da pecuária, né? Outra fonte vem dizer que 80% do trabalho escravo do Brasil está na mão também da pecuária. A gente vê os direitos humanos. E quando a gente pensa em alimentos, em fome, né? Por que nós, da Gente Como a Gente, distribuímos lanches veganos, necessariamente veganos? Não é só pelos animais, mas é porque a gente sabe que 50% dos grãos destinados a alimentar os rebanhos bovinos, metade do que os bois comem, é suficiente para acabar com a fome no mundo. Então, se eu for distribuir um lanche com itens de origem animal, eu vou estar dando para a pessoa que passa fome o elemento gerador da fome, né? A gente também sabe que 70% das doenças modernas vem da alimentação de origem animal. Daí a gente vai compreender bem a fala do Emmanuel sobre o erro de enormes consequências, que é a alimentação de origem animal. Só que eu quero ir um pouquinho além nesses últimos minutos, né? A gente tem todos esses dados postos aí que a gente citou, nada vem da gente, nada vem da nossa cabeça, isso tudo são fontes fidedignas de estudiosos, sem lado político, né? Mas agora vamos pensar do ponto de vista espiritual, né? A gente sabe, a gente tem uma informação que por hora aí são abatidos 181 mil bovinos. Você lembra dessa... Por hora. No Brasil, 181 mil bovinos são abatidos por hora, certo? Aí eu queria que você refletisse comigo, Dado. Não lembro do número exato, mas eu sei que é muito grande. Eu queria que você refletisse comigo sobre isso. A gente está falando só de bovino, mas também tem suíno, que é um número superior,
tem as aves, que é um número ainda superior ao do Superior suíno. ainda. E tem ainda as populações dos oceanos e dos rios, que também, eu acho que é ainda superior à das aves. Tá? Eu sei que por dia, milhões, só no Brasil, todo dia milhões de animais são abatidos, e eu calculo que o sangue desses animais abatidos é suficiente para preencher o leito de um rio. Todo dia, certo? Mas eu queria refletir com você sobre o seguinte. E do ponto de vista espiritual? Essa dor, esse medo, essa angústia, essa revolta, esse pavor, esse desespero que todos esses milhões de animais ficam na hora do abate, será que isso não influencia na qualidade da psicosfera do planeta? Será que todas essas vibrações de dor, de medo, de pavor, de pânico não modificam negativamente a nossa psicosfera? Porque é milhões, aliás, são milhões, né? Todos os dias. Então, isso não está escrito em livro nenhum, pelo menos eu não conheço, mas eu me pergunto sempre isso. E queria te ouvir a respeito disso. É a lógica, né? A gente que é engenheiro vai muito pela lógica, né? Então a lógica diz que as egrégoras, né, do planeta, dos locais, né, como o umbral é feito pelos pensamentos e sentimentos, ele é criado pelos pensamentos e sentimentos dos espíritos que eles estão. Então a lógica realmente mostra isso, né, Magda? Eu penso dessa forma. E esses milhões, né, gerando sentimentos de pavor, de angústia na hora da morte, principalmente ou nos maus tratos, no abandono, na tristeza, né? Acho que todos os sentimentos vão poluindo, porque eles já são seres sencientes, né? Eles já têm consciência de ser um ser vivo. Então, isso eu creio que vai contribuir sim, vai afetar o planeta, né, de diversas formas. E a nossa psicosfera vai ser afetada com certeza, né? O mundo espiritual eles falam que nosso planeta é um planeta muito, vibração muito atrasada, muito baixa, né? Eu creio também que não é somente por causa de nós, seres humanos, que somos atrasados, violentos, né? Mas é um todo, né? Nós convivemos com a natureza em todas as situações. E uma interfere na outra. Como eu li uma vez no livro, nós não somos os dominadores da natureza. Nós existimos aqui para ser rei da natureza. Nós convivemos com a natureza. Ela depende da gente e a gente depende dela. E a gente está vendo as consequências ultimamente disso no planeta inteiro, né? De chuvas onde não chove, onde chovia não chove mais, dá enchente no lugar, no outro tem seca, e assim por diante, né? Todas as consequências de tudo que a gente está fazendo com a natureza, exploração indevida, não racional, né? E essa psicosfera acho que fica prejudicada também, até indiretamente, né? Eu conheço pessoas que veem situações, não gosta, muita gente que vê alguns documentários falando dos animais, não gostam de ver, porque é meio violento algumas coisas, e ficam tristes com aquilo. Então, até indiretamente, acho que essa tristeza colabora, né, com a psicosfera do planeta. E a gente pode mudar. E aqui eu queria até lembrar, né, a gente não está sendo radical, né, eu sou suspeito de falar que sou vegetariano há 45 anos, como eu te disse, seguir, mas não precisa virar vegetariano. Ai, mas eu adoro, eu gosto de uma carne. Mas diminua um pouco, já está colaborando imensamente. Né? Diminui. Imensamente. Diminuir alguns produtos Imensamente de porque origem animal, já está colaborando. Acho que é uma das formas mais simples Exatamente. de a gente colaborar com a natureza, né? Sim, e com certeza, porque sendo matemático, se uma pessoa ela não se torna aí vegana, mas ela passa a consumir metade do que ela consumia, né? Metade do que ela consumia, se 100 pessoas passam a consumir metade, necessariamente é como se 50 pessoas tivessem se tornado veganas, né? Vai haver uma repercussão muito positiva para o meio ambiente e para toda essa cadeia que envolve o setor de produção de proteína animal. Então, cada pouquinho que as pessoas diminuem, cada dia sem carne da semana, tem a campanha da segunda-feira sem carne, cada segunda-feira sem carne da pessoa ajuda muito.
a pessoa que comia necessariamente todos os dias um bife, se essa pessoa dia sim, dia não comer, já ajuda demais. E o benefício não é só para os animais, para a natureza, é um benefício para a pessoa. Vai repercutir muito na saúde da pessoa também. O pessoal, às vezes, acho que a gente, esse povo, né, vegano, vegetariano, muitos são radicais mesmo, né? É difícil, às vezes, conviver com pessoa muito radical, em todos os sentidos, né? Mas é que muitas vezes a gente está falando nesse finalzinho do programa sobre isso, porque as pessoas, às vezes, muitas vezes, né? Eu até falei com o Magno, não vamos nem entrar nesse assunto, né? Surgiu uma oportunidade no finalzinho. Mas as pessoas, às vezes, vê gato e cachorro. Mas os maus tratos com a natureza, com todos os animais, com as florestas, né, a gente não tem, às vezes, essa consciência de como está hoje em dia. Né? Então, às vezes, é uma Isso. forma simples, rápida, fácil, que qualquer um pode fazer. Diminuir um pouquinho o consumo, já ajuda pra caramba. Né? E nós estamos no finalzinho do programa, né? Queria aproveitar aqui, só para ressaltar aqui aquele ponto que você falou, né? Que o Emmanuel fala na ingestão das vistas, animais ao erro das novas consequências, está no Consolador, né? E na parte que fala sobre aprendizado, questão 129, como você ressaltou mesmo. Isso. Alguns livros, página 90 ou 91, depende da edição. Tá? Só para ressaltar isso, ficar frisado, né? Pontos da doutrina. E nós temos últimos segundinhos aí, minutinhos. Queria um minutinho para você fazer suas considerações finais, Magna. Para a gente poder encerrar o nosso programa. Então eu queria dizer que a partir do momento que a gente permite que o Cristo, que o Evangelho do Cristo penetre na gente, a gente se torna um ser humano melhor para o nosso próximo, mais próximo às pessoas e também para os animais. Que a misericórdia do Cristo ela se estende de nós para as outras criaturas e também para as criaturas inferiores, menos que ainda não chegaram no nível hominal, os animais, a natureza, né? E por fim, eu gostaria de recitar o verso que o Chico Xavier psicografou, está no livro Cartilha da Natureza, lição número 4, de autoria do Casimiro Cunha. Ele psicografa um poema que o título é Os Animais. E nas últimas estrofes ali, ele vai dizer assim: a lei é um conjunto eterno de deveres fraternais. Os anjos cuidam dos homens, os homens dos animais. Eu vi esse versinho aqui ontem à noite, tá? Quase separei para colocar aqui também. Eu separei algumas coisas para colocar, mas esse foi um dos que eu vi também. Né? Alguns trechos eu tirei aqui do MOVE, né? O Movimento para a Ética Animal, de proteção dos animais. É um dos temas que a gente já trouxe o Rafael, que é advogado. Ele falou um pouco sobre as leis de proteção animal, como que está em andamento no Brasil, né? E a gente fica assim, lisonjeado de receber você, do seu tempo, para poder falar um pouquinho dos animais. Agradeço de coração por essa conscientização, que a gente expanda cada vez mais esse amor, não só pelo ser humano, lógico, mas também pelos animais, tomando consciência. Né? Animais e gatos são os mais próximos, para a gente poder fazer alguma coisa a mais. Né? E pelos qualquer ser vivente, né, de uma forma fácil e rápida, como a gente comentou no final, deixando de comer um pouco todos de origem animal, mas ampliar esses cuidados com a natureza, não só cachorro e gato, né? Apoiar uma ONG, fazer qualquer serviço, como você falou, qualquer serviço para ajudar, tem muito serviço nessas ONGs, né? Te agradece de coração. E antes da gente terminar, eu vou chamar aqui o nosso querido Tavares, né, para a gente fazer a divulgação da programação da rádio. Tavares, é contigo agora. Tavares? Tem algum probleminha aí, né? Eu acho que quem vai ter que divulgar é você mesmo. Normalmente ele faz a divulgação, ele que tem a programação, né? Mas vamos lá, vou aproveitar esse finalzinho então, se tem a mais então, e agradecer a todos os convidados aqui, né? A Alcione, que sempre está aqui conosco, volta que está aqui conosco, a gente falou, a irmã dela, Alcione, participa, a irmã da Alcione, a Aurora, participa da Casa Francisco de Assis São Bernardo, onde eles têm esses cuidados, dão passo com animais, né?
E eu estava falando até gratidão pelo esclarecimento, ótimo dia a todos, Alcione agradecendo no final. Né? A Sandra Souza, que nos acompanhou, a Luzinete Melo Ribeiro, ela não falou de onde é, que lugar do Brasil, né? Mas seja bem-vinda, Luzinete. Agradecendo a todos o apoio e o apoio do MOVE, sempre que nos ajuda com muitas coisas. O MOVE, quem não conhece, é um movimento espírita ligado à proteção dos animais, né? E visa, materialmente, espiritualmente, né, divulgar essa consciência em relação aos animais. Então, quem puder, lá tem todos os trechos, né? Eles reuniram assim e colocaram no site deles, né? Movimento pela Ética Animal, tudo que se fala da espiritualidade em relação à proteção aos animais, como a gente deveria se comportar, como ajudar. Né? Então, quem tiver a oportunidade, dá uma olhadinha lá. O MOVE fez uma compilação aí da literatura espírita, um apanhado muito bacana, desde a codificação espírita até os autores consagrados, como Leon Denis, como Gabriel Delany e os demais, da psicografia do Chico, do Divaldo, da Ivone Pereira. O MOVE fez um trabalho de compilação muito bacana. Maravilhoso. Esses dois caras estão falando onde está isso, né? Só tem esses trechinhos que vocês falaram. Então vai lá dar uma olhada e vocês vão ver quanta coisa e há quantos anos a espiritualidade está nos falando e como a gente tem que modificar para ajudar os animais. Né? Deixa eu ver se Tavares retornou. Tavares? Vamos ter a divulgação da programação hoje. Outro dele teve dificuldade. Tá aí, já entrou. Opa, meu amigo, muito bom dia. Bom dia. E aí, belíssimo trabalho. Aqui em casa tem uns 3 gatos. Os gatos agora estão se irmando de serem meus sócios. Então vem aqui para cima da mesa, fica pisando aqui no. Tem uma velha tirou do ar. Helenice, fica pulando na mesa dela na hora do programa. Quase tirou do ar o programa, que estava em cima de encerrar a transmissão e ela pisou. Meu amigo, foi uma dificuldade aqui danada. Quase derrubou tudo, hein? Mas é a minha princesazinha, são 3 aqui. Tem Pandora, tem o Baguera. Baguera é um pretão bonito, né? Mas maravilha, muito bom esse trabalho com os animais, com todos os animais. Mas o que você quer saber é justamente da programação da Web Rádio Estação da Luz. Nós temos hoje 45 programas ao vivo e a cores. Sim, inclusive amanhã estaremos transmitindo uma sessão solene, direto do Senado. Não é política, mas é uma sessão que o senador Girão, né, embora participe de um partido, mas é um amigo nosso, o Luiz Eduardo Girão, de Fortaleza. Nós o conhecemos há mais de 20 anos. E, inclusive, quando nós começamos o Estação da Luz, que ele foi o produtor do filme Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. E ele nos procurou aqui na federação, a federação, para ele fazer a transmissão. E foi muito interessante, porque a ONG dele de produção, a produtora dele, chama-se Estação Luz. Eu digo, igual vocês são, o meu é Estação Luz, o seu é Estação da Luz. Mas aí, desde essa época que a gente é amigo, e ele agora está no Senado, e o Senado instituiu a data dele de nascimento como uma homenagem ao Chico. Amanhã vai ter essa homenagem, o Haroldo Dutra vai estar fazendo uma palestra, muita gente, a gente vai transmitir aqui pela Web Rádio, certo? Que horas vai ser, Tavares? Vai ser às 14 horas de amanhã, né? Então, isso já era para estar há uns 2 anos, mas devido à pandemia, né? Aí ficou adiando, e agora chegou o momento. Sim, uma outra coisa que eu quero falar, com muita alegria, é a volta do programa a Educação e o Prisma sobre o Novo... Saúde e Educação sobre o Novo Prisma, com o Dr. João Madeira e com a Karen, né? E ele teve um AVC, um problema muito sério, mas conseguiu se recuperar. Diz ele que taxiou muito, mas não levantou o voo. E sábado próximo vai estar aqui com a gente fazendo o seu programa a partir das 9 horas no Brasil, 22 horas na Austrália. Nós começamos hoje cedinho, 6h30 da manhã, com a Catedral Fluídica e a Arquitetura do Espaço, dentro do programa Espiritismo na Arte, um livro que está fazendo esses 100 anos agora, né, do Leon Denis, Espiritismo na Arte, com as meninas do Rio, a Helena, a Cleni, a Amália, a Lina, a Cidélia, a Alzenita e a Rita de Cássia,
estamos agora vivenciando o programa Energia do Bem-Estar, Proteção Animal à Luz do Espiritismo, com o Davidson, não apresentador, e o Magno aí, o grande Magno, da Gente Como a Gente e do grupo Tomba Lata. Daqui a pouquinho, a Helenice vai fazer o seu programa Semeando Luz e Amor, Conversas Espíritas, Espiritismo e Renovação de Consciência, parte 2, com a Doris, e aí vai ser parte 3, parte 4, vai ser uma sequência que vai superar Guerra nas Estrelas. 2h da tarde, a nossa parceria com a Federação Espírita da Alemanha, um programa em alemão, o Evangelho em alemão, 14 horas no Brasil, 18 horas na Alemanha. Aproveitando que estamos lá na Europa, vamos para Poitiers, na França, às 15h30, programa em francês com a Livramento, Gerard e Atali. E às 17h, 5h da tarde, o Lili e Joca e a Figueira, que secou parte 1 e parte 2. Amiguinho de Jesus, com a Rosângela e com a Isabel. Lindo assistir, maravilhoso o que elas estão fazendo de evangelização infantil. 18h05, volta a Doris e o Jimmy Jones vão fazer o Evangelho por Emmanuel, a marcha do livro Pão Nosso. E aí, um momento todo especial para a nossa rádio, convidamos a todo o Luciano Klein, filho, presidente da Federação Espírita do Ceará. Ele acabou de lançar um livro sobre a vida e a obra de Bezerra de Menezes, são mais de 1000 páginas. Bezerra de Menezes, o homem, o seu tempo e a sua missão. Então, uma biografia completíssima. Vão estar aqui o Luciano, vão estar a Maria Gerner, presidente da Federação Espírita da Alemanha, a secretária-geral do Conselho Espírita Internacional, a Jussara Condegold, da França vai estar Livramento e Poitiers, e aqui do Brasil, a Helenice. Inclusive também, cá, meu amigo David, se você quiser participar, está aberto para a gente fazer esse grande estudo sobre a vida e a obra, baseado num livro fantástico. Então, essa é a nossa programação, além de amanhã, a partir das 14 horas, nós estaremos transmitindo a sessão solene do Senado Federal, uma homenagem toda sincera a Chico Xavier, fazendo 20 anos da volta dele para o plano espiritual. Muito obrigado pela honrosa possibilidade de divulgar nosso web rádio. A gente que agradece a participação, Tavares, e agradece ao Magno também. Muito obrigado, Magno, pela sua participação. Queremos deixar aqui o nosso bom dia para todos os ouvintes, agradecemos sempre a participação de todos. E na próxima semana voltaremos aqui com a Amália, com Desmistificando a Umbanda 3. Hoje estamos falando cuidar dos animais, a natureza, e ela vai falar um pouquinho sobre os orixás, são coisas meio estranhas para nós espíritas, mas são forças da natureza, não são entidades. Olha o gatinho do Tavares, olha que bonitinho. Os nossos companheiros de jornada aqui na Terra. Então, a Amália vai falar um pouquinho sobre os orixás, que às vezes a gente pensa que entidade que é esse, que espírito é esse? Não são espíritos, são forças da natureza que eles trabalham. A gente desmistificar um pouquinho também. Então, o tema da próxima semana, Desmistificando a Umbanda 3 com a Amália. Agradeço mais uma vez, Magno, a sua participação, ao Tavares pelo apoio sempre. Eu que agradeço muito a você, à rádio, ao Tavares, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre os animais. Se Deus quiser, vamos voltar a falar mais tempo. 1 hora e pouquinho, a gente vai voltar a falar de novo. E agradeço a Deus e a todos que aqui estiveram conosco. Boa semana a todos. Já tem o programa da Helenice e da Doris. Fique com elas e com Deus também. Que assim seja. Boa semana a todos.